Olá, eu sou a Alessandra Lúlio, estou aqui representando a Sociedade Vegetariana Brasileira e vou falar com vocês sobre a relação entre aquilo que nós comemos e as questões principalmente ambientais que a gente tem vivido e que são desafios para a nossa humanidade atual e para as próximas gerações. Então, como a gente sabe que existem diversas questões que impactam o meio ambiente, diversas questões hoje da atividade humana, que estão, sim, causando questões sérias que ameaçam, inclusive, a nossa própria vida na Terra, eu sou nutricionista e vou trazer para vocês um olhar voltado ao nosso prato. Intitulei essa palestra de O Protagonismo Vegetal no Prato e o Meio Ambiente. Qual é a relação? Bom, eu sou nutricionista de formação, também tenho extensão, uma pós-graduação em economia circular, então eu estudo sobre meio ambiente há mais de 10 anos, e foi a partir do caminho, né, para olhar impactos da nossa alimentação que eu descobri caminhos para pensar em meio ambiente de uma forma mais inserida no meu contexto profissional, que é a parte da nutrição e alimentação, né? Então, vamos a um cenário, o que temos no cenário atual? Né? Nós temos, pensando como humanidade, alguns desafios pela frente, para quem acompanha, né, o Pacto Global da ONU, nós temos hoje diversos objetivos de desenvolvimento sustentável, mais precisamente 17 deles, que formam uma agenda, que é uma agenda de discussão da humanidade até 2030. Essa agenda 2030 faz com que esses 17 objetivos, eles tenham sido cumpridos para que a gente possa, sim, pensar em um futuro real e abundante e seguro para todos nós, tá? Então, essa Agenda 2030, ela foi uma confluência de desdobramentos de mais de 169 metas para a gente poder, né, prosperar como humanidade no planeta Terra. E de tudo que foi estudado, né, criou-se projetos que a gente chama de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que envolvem cada um dos temas. Então, a gente fala sobre erradicação de pobreza, fome, bem-estar, saúde, equidade, consumo responsável, vida na água, vida na terra, paz e justiça entre as instituições e diversos deles. Mas vamos falar aqui mais diretamente de alguns deles. Vamos falar sobre fome, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, água potável, saneamento, produção e consumo responsáveis, mitigação das mudanças climáticas e também a vida sobre a terra e sobre a água, que é a ODS 1416. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essas ODS, especificamente, elas têm uma relação direta com as nossas escolhas alimentares. E eu vou alimentar vocês de dados. A Our World in Data, ela gera conteúdo e dados, né, para a formação do painel do IPCC, que é o painel intergovernamental do clima, por exemplo. Olha quantos dados nós temos aqui. A produção de alimentos corresponde a pelo menos, né, um quarto ou mais de 26% das emissões de gás de efeito estufa. Mais da metade da terra arável no nosso planeta é utilizado para a agricultura. 70% das retiradas globais de água doce do planeta também. 78% da eutrofização, que significa a poluição e a contaminação das águas, tem relação direta também com a agricultura. 94% da biomassa, que é o peso dos mamíferos humanos que vivem na Terra, são da pecuária. São animais que são fecundados, se reproduziram e se mantiveram sob domínio dos humanos em granjas, em pastos, tudo mais, para servir de alimentos para humanos. Isso representa 94% da biomassa, do peso de todos os mamíferos do planeta. E não é diferente com as aves. As aves, a gente fala aqui, né, que 71% dessa biomassa, do peso das aves, estão hoje em granjas, representando basicamente frangos, galinhas de ovos, perus que a gente serve no Natal e tudo mais. Né? Então, quando a gente vai para esses dados, a gente começa a entender a correlação que tem entre a nossa alimentação e questões seríssimas. Por exemplo, o Brasil é o maior exportador de carne bovina e um dos maiores produtores de soja do mundo, mas ele não é capaz, então ele tem uma grande produção através da agricultura, da agropecuária, mas nós temos um paradigma aqui que é, o Brasil passa fome. Hoje nós temos um Brasil que voltou para aquilo que nós chamamos, né, do mapa da fome, que é um cálculo que avalia o seguinte: a média da população
né? A gente está no mapa da fome quando nós temos uma média da população com acima de 2,5% dela, né, com algum tipo de restrição alimentar que leve à fome. Então, o Brasil hoje tem 4,1% da sua população em fome, em situação de vulnerabilidade e fome. Isso é muito sério, né? Pensando-se que a gente tem um território absolutamente grande, uma vocação para a agricultura, uma imensa produção de alimentos, mas a nossa população passa fome. E não só fome, mas como também insegurança alimentar. Insegurança alimentar é ter algum tipo de grau de deficiência na hora de manter a sua saúde através da alimentação. E a gente sabe hoje que mais da metade da população brasileira está nessa condição que a gente chama de insegurança alimentar, e 33% dos brasileiros passam fome. Isso é muito sério, gente. E aí você começa a desenhar causas de tudo isso, né? E quando a gente olha, a gente vê, por exemplo, que as terras aráveis, segundo esse gráfico do e-book criado pela Larissa Bombardi, que é uma grande pesquisadora da USP, publicou esse artigo científico em 2017, está muito claro que as nossas terras aráveis, elas têm se dedicado, têm tido maior vocação para a produção de commodities que alimentam animais, que alimentam, se transformam em ração, como, por exemplo, a soja, que se expandiu em todos os biomas brasileiros, e por conta de todas essas questões, a gente vê gradativamente as culturas que alimentam diretamente os brasileiros, como o arroz, o feijão, o trigo e a mandioca, perdendo espaço em terras aráveis aqui no Brasil, né? A gente tem também uma questão muito séria, né, voltada a essa questão do uso das terras aráveis. A agropecuária hoje, ela ocupa 75% das terras aráveis de todo o planeta, entre pastagem e produção de grãos. Só que ela só fornece 12% das calorias consumidas mundialmente. Poxa, então quer dizer que eu uso todo o meu território para fornecer uma pequena parcela de calorias? Sim. Produzir uma refeição que inclui carne, leite e ovos requer 3 vezes mais área do que uma refeição sem nada de origem animal. E metade de toda a proteína produzida no mundo, através dos vegetais, é utilizada como ração. Se a gente não precisasse criar esses animais e alimentar dessa forma que a gente faz hoje, nós teríamos área de agriculturável, né, e produção agrícola suficiente para alimentar mais de 3,5 bilhões de pessoas, além das que hoje compõem o planeta. Ou seja, a gente já resolveria questões relacionadas à fome com muita facilidade. Bom, nós não temos mais muito planeta para a gente ficar pensando em alternativas, atitudes e mudanças a longo prazo. Hoje, a humanidade, para manter o estilo de vida que ela já tem, que nós fazemos, como nós nos alimentamos e como nós vivemos, nós já utilizamos mais do que a própria Terra consegue se regenerar ao longo de um ano. Isso a gente chama de sobrecarga da Terra. A gente já precisa de 1,7 planetas Terra de recursos naturais por ano para manter o nosso estilo de vida. Tá? Então, nós não temos mais tempo, nem planeta, para continuarmos fazendo escolhas assim insustentáveis e muitas delas baseadas em desperdício. Desperdício não é só aquilo que sobra no prato, é como você desprende, você gasta desnecessariamente energia em um sistema, perdendo eficiência nele, né? Hoje a gente sabe que a pecuária, que é a produção de carne, leite e ovos, ela impulsiona sistemas agrícolas intensivos. Normalmente as pessoas veem a agricultura e pensam no vegetal que vai consumir. Isso não é a verdade, porque grande parte, como eu disse, das terras agriculturáveis, essas monoculturas grandes que produzem grãos e pastagens, né, a imensa maioria é utilizada para a alimentação dos animais. Então, a gente tem uma grande parte da agricultura que não é para alimentação humana, e sim para alimentação animal, utilizando sistemas de monocultura de larga escala que impulsionam agrotóxico, desmatamento e outras questões. Tá? A gente tem os gráficos aqui que basicamente o total da área terrestre do planeta, só para diretamente estar os animais, a gente pensa em áreas de pastagem, a gente tem 30% das terras do planeta. Hoje o planeta tem, só de pasto, uma área equivalente ao continente africano. Só para produzir os alimentos vegetais que a gente come, a gente não usa praticamente menos de 7% de todas as áreas do nosso planeta. E quando a gente fala de ineficiência, a gente está falando de desperdício, que é um ponto que não combina com sustentabilidade. Olha essa conta que eu vou fazer aqui.
Nós plantamos calorias vegetais na criva, representados pelo milho, que é uma fonte, né, de calorias, que a gente produz esse milho, a gente pega essas calorias vegetais, entregamos para um animal, aqui representado pelo frango, mas poderia ser um peixe, poderia ser um boi, poderia ser um porco. Esse animal tem a vida dele, ele gasta uma grande parte dessa energia só para se manter vivo, para ter seu coração, fazer homeostase, troca de calores, para pensar um pouquinho, se locomover. E uma pequena parte somente de todas essas calorias que poderiam ser claramente utilizadas diretamente por nós humanos, o animal transforma em tecido, que é carne, né? Então, a gente tem aqui uma conversão, no caso do frango em específico, uma conversão de 9% das calorias que a gente planta e produz em vegetais, ele me devolve uma caloria em carne, ou seja, ele converteu 11%. O que significa isso? Que 89% dessas calorias que precisaram de área de plantio, precisaram de sementes, precisaram de trabalho, emitiram gases, podem ter proporcionado desmatamento, uso de agrotóxicos, uso absurdo de água, praticamente a gente não utiliza isso para nós diretamente, a gente desperdiça nesse sistema, porque ficou para gastar, foi gasto pelo animal, para manter a vida dele, que é uma vida porque para quem está no sistema da pecuária, produzindo carne, leite e ovos, não importa. Então, a gente tem vários dados, diversos artigos científicos que mostram que se todo mundo reduzisse em 50% o consumo de carne, por exemplo, nós poderíamos ter quantidade de calorias suficientes para alimentar 25%, né, daquilo, ou seja, aumentaria em 25% a quantidade de calorias disponíveis para a humanidade, que alimentaria 2 bilhões de pessoas, sendo que, segundo a ONU, a gente tem no planeta 850 milhões de pessoas que passam fome. Já resolveríamos aqui a ODS 2, que fala sobre fome e agricultura sustentável. E falando sobre agricultura sustentável e responsável, a gente precisa falar sobre as monoculturas gigantes que impulsionam o uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos são contaminantes ambientais que, além de matarem tanto ervas daninhas, que a gente chama, como insetos, micro-organismos, como bactérias, fungos, pássaros, ele também contamina nossa água, nosso ar, e chega até a gente, tanto na forma de carne, do animal que comeu esse alimento, que foi pulverizado com agrotóxico, como também através da nossa água. Isso impacta diretamente, negativamente a nossa saúde. Quando a gente fala de água, a gente tem também a questão, né, como a gente já falou, que 70% da água potável do nosso planeta é usada no sistema da agropecuária. A gente tem correlações como, por exemplo, para produzir 1 quilo de carne vermelha, a gente utiliza mais de 15 mil litros de água, enquanto que para produzir maçãs, eu utilizo 700 litros de água. Então, é uma diferença muito grande. Quando a gente fala de água, a gente também não pode deixar de falar na vida dos oceanos hoje. Infelizmente, a gente não está conseguindo trazer à tona o que está acontecendo nos oceanos. Nós vivemos a década dos oceanos, a gente está assim com os satélites, todo mundo olhando para a Amazônia, Cerrado, a gente sabe dia a dia a quantidade de desmatamento que tem, por conta de toda essa tecnologia que está monitorando tudo isso, mas os oceanos não são monitorados, né? Estima-se hoje que por conta da pesca, essas pescas gigantes com redes de arrasto, a gente tem hoje somente 7% da população de peixes do planeta que conseguem se reproduzir além da pesca. A gente chama de subexplotadas. Mais de 40% do que essas redes comerciais puxam para dentro dos navios não tem finalidades comerciais diretas. Então, ou são jogados de volta mortos esses animais na água, nos oceanos, nos rios, ou então eles são processados e se transformam em ração de animais também, tanto animais domésticos quanto animais da pecuária em si. E a gente fazendo tudo isso com o planeta, a gente também não está cuidando bem da gente, né? Existe uma correlação direta entre saúde humana e saúde planetária, né? Porque nós somos planeta. Uma vez que a gente vive em um ambiente que possa ser contaminado, estressado, com alimentos com baixa qualidade, a gente automaticamente adoece, assim como estamos adoecendo o planeta.
O Brasil tem 52% da sua população, né? É um paradoxo, porque a gente tem uma parte que passa fome, a outra que tem sobrepeso e obesidade. E sobrepeso e obesidade não tem a ver com qualidade da nossa alimentação. Tem a ver com o quê? Tem a ver com disponibilidade de calorias. Então, infelizmente, pessoas comendo alimentos muito gordurosos, muito cheios de açúcar, muito processados, e isso faz com que as pessoas ganhem peso, mas elas não estejam bem nutridas, né? 1 em cada 11 pessoas do nosso planeta tem diabetes também. Diabetes é uma doença de cunho inflamatório, principalmente o diabetes tipo 2. E essa inflamação se dá através do consumo exagerado de gorduras saturadas, que fazem a gente ter um processo que é chamado de resistência insulínica. A gordura saturada é amplamente presente, está amplamente presente nos alimentos de origem animal também. Nós, cada ano, a população brasileira e mundial também adoece mais cedo. Nunca se tomou tão precocemente medicamentos para controlar a pressão, glicemia, colesterol, né? Então, além disso, nós temos uma população ansiosa, uma população que tende a ter depressão, né? A gente tem aí níveis muito sérios e muito importantes de casos de doenças psicossomáticas no Brasil e de cunho psicológico cognitivo. Bom, 44% das pessoas do mundo morrem de doenças cardiovasculares, que é a maior causa de morte humana no planeta. Essa doença é uma doença evitável, assim como, né, ela é causada por diversos fatores, mas principalmente, né, por uma descompensação metabólica que pode vir gerado do sobrepeso, da obesidade, vindo do diabetes, da pressão alta, e tudo isso tem a ver com nossos hábitos, principalmente alimentares. O que faz uma pessoa infartar ou ter um AVC é o acúmulo de gordura em suas artérias, que é o que causa doença cardiovascular, né? Que causa morte por doença cardiovascular. E a gente sabe que essa gordura que está parando nessas artérias é a gordura saturada, que prioritariamente vem dos alimentos de origem animal também. Então, eu estou mostrando um panorama de como que a gente está tratando a nossa própria saúde e o nosso planeta com esses hábitos alimentares que nós temos hoje. E acho que a mãe de todas as lutas, a luta pela Mãe Terra, tem um grande desafio, que é conter, né, a crise climática que já está instaurada e não deixar o planeta continuar aquecendo para a gente realmente não entrar num looping de catástrofes ambientais muito sérias. Né? E quando a gente fala de mitigar as mudanças climáticas, né, reduzir a emissão de gases para a gente parar de aquecer o planeta, a gente precisa olhar para o sistema alimentar. Segundo esse grande estudo feito em 2021, hoje o sistema de agropecuária atual, ele é responsável pela emissão de 34% de todos os gases de efeito estufa, tá? Se a gente olhar esse número e comparar, por exemplo, com os meios de transporte, que todo mundo fala, de combustível fóssil, combustível isso, aquilo, a gente sabe que hoje, se nós somarmos todos os meios de transporte, a emissão deles, nós não teríamos esse número de 34%. Então, o sistema agroalimentar, ele é grande responsável pelo aquecimento global também. Bom, gente, então como a gente pode mudar isso? A gente precisa olhar a nossa alimentação e a nossa nutrição de uma forma muito mais sistêmica, abrir a lente. A gente está olhando muito para o nosso prazer, para a nossa disponibilidade, para o nosso conforto, para algumas pessoas menos do que isso, para outras mais a questão da saúde, mais a questão da estética, mais a questão do bem-estar, mas tudo isso está correlacionado com planeta. Então, a nutrição, uma vez que os alimentos são produzidos, a gente depende da água, a gente depende de diversos fatores, que vem do equilíbrio do ecossistema, a nutrição tem que ser, a nossa alimentação tem que ser uma ciência vista de forma sistêmica. Como a gente vai mudar isso? Primeira coisa, precisamos parar de romantizar a pecuária, achando que a gente ainda fica pescando com vara de anzol, que a gente ainda fica caçando nas florestas para a gente colocar carne, leite e ovos no nosso prato. Isso não é verdade. Nós temos sistemas ultra intensivos, né, que mantêm animais do momento da sua fecundação até o seu abate para que a gente possa se alimentar. Isso demanda uma quantidade gigante de recursos naturais, tá? Então não tem essa coisa lúdica do animal na natureza. Então, não são sistemas naturais, os alimentos que eles comem não são aquilo que eles comeriam, o espaço que eles vivem não é o que eles viveriam. E isso tudo faz com que se aglomere animais de uma forma nunca vista, como está acontecendo hoje, a ponto de você gerar uma demanda gigante por alimentos para esses animais, uma quantidade gigante de excrementos, uma quantidade absurda de emissão de gases, e também
né? Até na piscicultura, hoje, a gente tem uma aglomeração de animais que faz com que a demanda por recursos seja muito grande, tá? Então, a gente não tem mais aquela condição do nosso primo do Paleolítico que caçava de vez em quando. A gente tem uma disponibilidade absurda de animais para a gente, hoje em cativeiro, em sistemas intensivos que impulsionam desmatamento. A maior causa de desmatamento dos biomas brasileiros é a pecuária. Por exemplo, isso aqui é uma imagem da Amazônia que está sendo dizimada para abrir espaço para plantar soja, milho e pasto. Tá? Segundo a FAO, mais de 80% das áreas desmatadas da Amazônia hoje são cobertas por pasto, plantação, basicamente soja e milho. Tá? Por que isso? Porque a gente deu um salto quântico na forma de produzir animais. Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta e nós abatemos 70 bilhões de animais terrestres e trilhões de animais aquáticos. Bom, mas não precisa ser assim. Nós temos conhecimento, temos consciência, temos muita tecnologia para aproveitar e usar, podemos fazer escolhas e devemos fazer melhores escolhas. Então, essa monotonia que é pautar a nossa alimentação em alimentos de origem animal, porque o alimento de origem animal, ele ganha todos os holofotes, ele é preparado, a gastronomia trabalha ele é a parte principal do prato, e o vegetal acaba sendo sempre um mero acompanhamento, né? Então, é importantíssimo para a nossa saúde e para o planeta que a gente mude essa forma de pensar a alimentação. A gente tira esse protagonismo, todos os holofotes da proteína animal, do alimento de origem animal, e a gente vai transferindo todo esse olhar para o alimento vegetal. Por quê? Porque a gente passa a trabalhar a gastronomia, a culinária e as possibilidades em cima do vegetal, que tem mais de 60 mil tipos de vegetais comestíveis no planeta e a gente consome pouquíssima quantidade. E dá para comer só vegetais? Sim, dá. Hoje nós sabemos, a gente já tem ciência, PubMed aí cheio de publicações, pessoas que estudam, que trabalham na prática, como eu, que sou nutricionista, são anos trabalhando com nutrição vegetariana. Hoje a gente sabe que nós não necessitamos, nós não precisamos comer animais e suas partes, suas secreções. A gente come porque a gente quer. Porque todos os nutrientes que a gente precisa estão na natureza. Estão no solo, estão nos vegetais, e a gente consegue ter uma ótima nutrição comendo basicamente vegetais, tá? Então, a gente tem hoje diversos protocolos e diversas guias alimentares do mundo que sugerem que uma alimentação 100% vegetal não somente é possível, como ela também é segura e uma ferramenta para a promoção de saúde humana. Nós sabemos que quem come mais vegetais vive mais e melhor. Inclusive, uma alimentação com mais vegetais tem muita ciência que comprova que ela é uma das principais ferramentas para evitar sobrepeso, a obesidade, as doenças cardiovasculares, o diabetes, a hipertensão, a hipercolesterolemia e também vários tipos de câncer. Então, se a partir do momento que a gente começa a mudar o nosso prato, colocando mais vegetais e diminuindo o alimento de origem animal, o que vai acontecer? A gente melhora a eficiência do nosso sistema alimentar. A gente precisando alimentar menos animais, a gente não precisa produzir tanta monocultura, com tantos agrotóxicos, que são commodities. A gente pode migrar para sistemas mais seguros, mais resilientes, que garantem abundância e garantem distribuição de renda, como, por exemplo, sistemas agroecológicos. A gente volta com mais pessoas no campo. A gente, produzindo menos comida para animais, que é sempre soja, milho, a gente tem espaço para a gente ter mais diversidade, a gente começar a produzir tipos diferentes de feijões, tipos diferentes de leguminosas em geral, enfim, usa menos agrotóxico, a gente coloca mais pessoas com acesso, por conta de pequenos e médios agricultores, a uma diversidade maior de alimentos, com mais baixo custo, o que é muito legal também. Então, menos desmatamento, menos erosão, mais biodiversidade. Então, a partir do momento que nós escolhemos comer alimentos, principalmente alimentos vegetais orgânicos, né, que não sejam cultivados com agrotóxicos, a gente também tem outros sistemas que são mais resilientes, né, que mimetizam a natureza, como sistemas de agroecologia, agroflorestal, a gente está tentando criar, a gente está promovendo um ecossistema mais saudável, o nosso ambiente fica mais saudável, isso é mais sustentável, isso garante, né, a gente estancar essa perda acelerada de biodiversidade que a gente está vivendo, os alimentos são mais nutritivos, a gente tem mais micronutrientes, mais saúde, mais ecologia, tudo é mais saboroso e a gente protege as futuras gerações. E o Brasil, gente, é um celeiro de oportunidades, porque nós somos um país muito biodiverso, a maior biodiversidade no mundo está aqui, em todos os nossos biomas, que a gente pode aproveitar
todas essas descobertas. A Embrapa do Brasil, ela tem diversas, milhares de pesquisas para estudar, por exemplo, fibras, proteínas vegetais, óleos, castanhas, tudo que venha dos nossos biomas para a gente aproveitar para a nossa alimentação, para a gente ter uma diversidade maior. Vou dar um exemplo para você, eu trabalho num projeto com caju, né? A gente tem hoje o caju, que é uma fruta maravilhosa, praticamente a gente só aproveita a castanha, e grande parte do fruto caju é jogado fora, né? A gente não consegue processar. Mas, por exemplo, a fibra desse caju pode virar uma baita fibra que vai entrar em projetos de carnes vegetais, a gente pode fazer diversos tipos de bebida, a gente pode fazer pratos salgados com caju. Então, ou seja, a partir do momento que a gente desfoca esse olhar para tanta proteína animal e a gente começa a valorizar os vegetais, a gente começa a abrir um leque de possibilidades gigante para trabalhar todas as frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, ervas, especiarias e tudo que a natureza nos propõe, que é muito maravilhoso, muito, vou pensar, abundante, né? Então, quando a gente fala de questões climáticas, as questões que a gente está vivendo, né, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, tudo que é desperdicioso é inimigo daquilo que se sustenta. Tudo que exige um absurdo uso de recursos naturais é ameaça para a nossa sustentabilidade. Tudo que ameaça a vida de seres na Terra, sejam esses seres vegetais, animais, micro-organismos, também está ameaçando a sustentabilidade. O Antônio Guterres, né, que é o secretário-geral da ONU, quando foi publicado o último painel do IPCC, ele fez uma frase que eu gosto muito. A ação climática, essa ação pelo planeta, ela é necessária em todas as frentes. Tudo em todos os lugares de uma vez só. Então, é importantíssimo que a gente discuta diversas questões relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, porém, precisamos urgentemente falar mais sobre alimentação. Então, falar sobre alimentação não faz com que a gente não tenha que falar sobre combustíveis fósseis, sobre energia renovável, sobre hidrogênio verde, sobre desperdício de alimentos nas cadeias todas que acontecem, a falta de aproveitamento e tudo mais. Mas é importante tocar em todos esses assuntos, porque tudo tem que acontecer concomitantemente. Então, o sistema alimentar atual, alicerçado no protagonismo das proteínas animais, não assegura o básico para que a humanidade tenha futuro. Não existe saúde humana sem saúde planetária. Não existe sustentabilidade com ineficiência e desperdício. Então, deixo aqui minhas palavras finais, lembrando vocês que o planeta é biodiverso, a natureza ela evoluiu nesses 4 bilhões de anos com biodiversidade, cada um tem um papel, e todo mundo sabe que tem que trabalhar para o meio se sustentar para que a gente se sustente como seres humanos, tá? Mas a gente vê que as nossas atitudes não estão indo nessa linha. Tá? Então, essa biodiversidade do planeta precisa estar no nosso prato. Quanto mais cores, mais sabores, mais tipos de alimentos vegetais, maior a sustentabilidade para o planeta e a maior a saúde para o nosso corpo. Mais segurança, mais alimentação e mais saúde e longevidade para todos nós. Então, a gente não duvida, nós que trabalhamos com alimentação vegetal há muitos anos, a Sociedade Vegetariana Brasileira é uma ONG, né, que está aí há 2 décadas trabalhando para a implementação e o convite das pessoas para comerem mais vegetais e ter uma dieta livre de alimentos de origem animal. Então, a gente acredita muito, com base em tudo que a gente tem na ciência, que o futuro nosso ele é vegetal. É o vegetal como protagonista das nossas vidas, trazendo saúde para a gente e cuidando do planeta. É isso, gente. Muito obrigado. Aqui estão os nossos arrobas, Sociedade Vegetariana. Eu sou a Lelúlio. Esse é meu e-mail para qualquer dúvida, qualquer necessidade. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um bom evento para vocês. Muito obrigada.